Bom, o que que é, né, a separação de um casal que vive uma vida juntos? A separação aqui, ela pode ser o divórcio propriamente dito. Então, é, os casais, né, que casaram no papel, eles assinam um papel de divórcio quando eles se acordam, né, em se separar. Os casais que moram juntos e tal, né, é, é simplesmente um vai embora de casa e vai morar em outro lugar, né? É mais uma separação também de corpos, né? Não de papel, enfim. Então, por que que muitos casais eles se separam, né? Porque a gente pensa assim, poxa, ele escolheu viver com ela escolheu viver com ele, e aí depois de uns anos, depois de um tempo, se desentendem e querem se separar, pensam em se separar. Por que que isso é tão comum, né? Por que que isso acontece tanto? Se você aí é filho de pais separados, é filha, né, de pais separados, enfim, inclusive, sou filha de pais separados. Então, isso é muito comum na nossa realidade, né? Mas por que que isso acontece tanto? Por que que isso é tão comum? E aí, gente, né, para responder essa pergunta, a gente poderia citar aqui inúmeros motivos, né? Tanto eu quanto você. A gente poderia citar ciúmes, a gente poderia citar brigas excessivas, enfim, são muitos os motivos, né? A gente poderia citar inúmeros motivos para justificar a separação, né, de um casal. Mas eu quero falar aqui para vocês o principal. O principal motivo pelos casais se separarem tanto hoje em dia é a falta de conhecimento, né? É simplesmente porque não é nem um pouco simples, a falta de conhecimento de saber lidar com o outro, saber lidar com a outra pessoa que é totalmente diferente de você, né? É claro que eu não estou aqui dizendo que vocês se separam porque vocês não têm conhecimento, porque vocês são burros. É óbvio que não, né, gente? Por exemplo, os meus pais, os meus avós, eles se separaram porque, de fato, eles não tinham conhecimento, mas ainda era muito imaturo essa questão de estudar sobre relacionamento, estudar sobre a outra pessoa. Hoje em dia é muito mais acessível esse conhecimento, né? A gente tem inúmeros influenciadores hoje, inúmeros mentores, inúmeros vídeos no YouTube para a gente aprender um pouco sobre isso, né? Cursos, livros, muito mais livros do que antigamente. Então, inclusive, os nossos avós, por exemplo, os meus avós, a minha avó, ela teve muitos filhos. Então, assim, sabe, uma dona de casa que tem que cuidar de não sei quantos filhos, eu entendo que talvez a prioridade não seria estudar sobre isso, ter conhecimento sobre isso. Primeiro a gente precisa sobreviver, primeiro a gente precisa lidar com as coisas mais básicas para depois buscar um conhecimento mais sobre outras áreas, entende? Então, basicamente, é por falta de conhecimento. Porque se a gente aprende, se a gente estuda, né, sobre como lidar com o outro, sobre como lidar com um parceiro, com outra pessoa que é diferente de você, que pensa, que age, que fala diferente de você, de uma forma diferente do que você faz, seria muito mais fácil, né? Seria muito mais fácil se a gente começasse a estudar sobre isso. Não é uma coisa comum, não é um assunto comum. Quantas pessoas você conhece que você sabe que estuda sobre isso? Que você sabe que estuda sobre relacionamento, que estuda sobre o comportamento humano? Eu acredito que são pouquíssimas se você conhecer alguém, porque a probabilidade é que você não conheça, né? Alguém que eu digo assim, do seu círculo de amizade, da sua família, do seu convívio de fato, né? Então, é basicamente isso. Falta de conhecimento. E é estranho pensar, né? Porque, por exemplo, a gente estuda sobre tanta coisa. A gente estuda sobre o nosso futuro, sobre a nossa profissão, né? Mas a gente não estuda sobre o hoje, o dia a dia, né? O que está aqui, a nossa realidade, o nosso casamento, a nossa vida conjugal, o nosso parceiro, enfim. A gente não
até hoje, agora a gente está parando para pensar que a gente precisa estudar, que a gente precisa ter conhecimento, porque a gente está passando por uns quebra-molas, porque a gente está passando por umas situações difíceis, tá bom? Então, meus parabéns por você estar aqui, porque você faz parte da minoria, de você estar aqui querendo aprender, querendo melhorar o seu relacionamento, porque você faz parte da minoria, de fato. Esses dias estudando, né, preparando aqui o roteiro para vocês, eu encontrei uma pesquisa muito legal que diz que muito legal, mas também muito triste, né, gente? Que diz que 1 a cada 3 casamentos aqui no Brasil acabam em divórcio. E aqui a gente está falando dos casamentos que são registrados no papel, né? Porque tem as uniões estáveis que os juntamentos, né, gente? Quando você. Muitas pessoas hoje não casaram, não botaram isso no papel, mas estão hoje dividindo uma vida com o parceiro, né? Há anos. Então, sem contar esses casais, como é, por exemplo, o meu caso. Então, olha quantos casais talvez poderiam estar juntos se eles tivessem buscado conhecimento, se eles tivessem conhecimento de fato, né? Como seria diferente?